Nessa aula, vamos ver algumas características importantes dos sinais contínuos e discretizados. Por exemplo, frequência normalizada. O que é a frequência normalizada? É a fração de um ciclo do sinal contínuo que é discretizado por uma única amostra. Então, observe que você tem aqui um sinal contínuo, que isso aqui é um ciclo. Esse ciclo ele tem 100 amostras. Então, cada amostra aqui é um centésimo do ciclo. Então, um centésimo é igual a 0,01, que é igual a 1%. Então, essa é a nossa frequência normalizada. Quer dizer, você divide a frequência contínua pela frequência de amostragem e tem a frequência normalizada, o valor da frequência normalizada. No caso aqui, você tem uma frequência contínua de 100 Hz dividido pela frequência de amostragem, que é 10.000 amostras por segundo. Você tem 100 dividido por 10.000, que é 0,01 ciclos por amostra. Então, a nossa unidade da frequência normalizada é ciclos por amostra. Como representar a nossa sinal discretizado, sendo já o sinal contínuo, pela frequência normalizada? Então veja, eu tenho x de t, o sinal contínuo é igual a seno de 2πf, a frequência contínua vezes o tempo, mais o defasamento, um defasamento qualquer. Observe que eu tenho, para discretizar, eu vou pegar esse valor de tempo contínuo e transformar no tempo discreto, n vezes t. T é o tempo de amostragem. Então, a nossa representação ficaria x de n é igual a seno de ômega, que é igual a 2πfc, vezes nt mais o defasamento. Bom, então, como o t é igual a 1 sobre a frequência de amostragem, então se você colocar aqui, nessa expressão, você vai ter 2πfc dividido por fs, n. Como Fc sobre Fs é igual à nossa frequência normalizada, então essa expressão aqui fica 2π vezes F, é frequência normalizada. E agora a gente vai chamar 2π vezes F de frequência normalizada angular. Então a nossa expressão vai ficar A seno da frequência angular normalizada vezes o contador mais o defasamento. Então, qual é o valor máximo que a frequência normalizada angular ela chega? Ora, se a frequência normalizada angular é igual a 2πf e f é igual a frequência contínua sobre frequência de amostragem, a gente sabe pelo teorema de Shannon que Fs é no mínimo igual a 2 vezes Fc. Se você colocar aqui o mínimo de 2 Fc, a frequência só vai até a metade, 0,5. Se você colocar aqui 0,5, então a frequência angular só vai até π. Esse 2 corta com o 2 de baixo, então fica a frequência normalizada angular fica de 0 a π. Então esse é o intervalo. Uma característica importante do sinal discreto é que ele pode ser limitado e não limitado. O que é sinal limitado é aquele que ele tem um valor limite, né, à medida que você tem o aumento do nosso contador. Então, por exemplo, esse caso aqui de um exponencial em que alfa vai de 0 a 1, quer dizer, alfa é fracionário e n é maior do que zero. Claramente isso aqui, à medida que você aumenta n aqui, isso aqui vai descendo para zero. Então isso aqui é um sinal limitado, que se chama bounded signal. Se alfa for maior do que 1, não, aí ele vai ficar ilimitado, porque à medida que você vai crescendo com n, esse sinal aqui vai aumentando, então ele vai ficar ilimitado. Bem, então, quais são os sinais discretos mais frequentemente utilizados? A primeira delas, mais importante, é a amostra unitária. A amostra unitária ela tem um valor que é igual a 1 se o n for igual a 0. Se o n for diferente de 0, ele tem valor igual a 0. Então, quer dizer que ele está localizado no ponto 0, né? Ele pode estar localizado em outro ponto sem ser o zero. Basta você colocar aqui onde tem o n, você colocar n menos r. Então, agora você vai ver quando é que isso aqui se torna zero.
isso aqui se torna zero para n igual a r. Então, para n igual a r, isso aqui se torna zero, então isso aqui fica, o valor do delta ficaria igual a 1. A sequência unitária é exatamente o nosso degrau unitário, né? Ele é 0 para n menor do que 0 e ele é 1 para n maior do que 0. A sequência senoidal a gente já viu e a sequência exponencial também nós vimos. Como é que eu faço a combinação de alguns sinais para dar outro sinal? Então, por exemplo, você pode representar qualquer sinal com uma amostra unitária. Veja esse sinal aqui. Esse sinal está dizendo o seguinte, que alguém fez um experimento e obteve esses valores. Esse valor significa dizer que ele está com 3 amostras anterior a um tempo zero que ele estabeleceu. Esse aqui está a amostra de um tempo zero. Aqui a amostra num tempo anterior de uma amostra anterior, 2 amostras anterior, 3 amostras anterior. E aqui, para o lado direito, seria o valor de obtido numa amostra depois do tempo zero, e aqui 2 amostras depois do tempo zero. Então, se você representar esse valor aqui com o delta, você vai ter x de menos 3 vezes o delta aplicado em n mais 3, quer dizer, isso aqui só fica igual a 1 se n for igual a menos 3. Aqui só fica n igual, isso aqui só fica 0 se for n menos 2, igual a menos 2. Aqui n menos 1, aqui 0, n é igual a 1 e n é igual a 2. Então você vai procurar saber qual o valor que anula aquela parte que vai ficar sendo igual a 1, o resto fica igual a 0. E aí você pode também obter um degrau unitário representado por uma sequência de amostras unitárias, que é esse caso aqui. Você pode representar uma amostra, agora vamos ver como representar uma amostra unitária com o degrau unitário. Se você pegar o degrau unitário e diminuir do degrau unitário defasado de um tempo de amostragem, então vai dar a amostra unitária. Você pode também testar, a pessoa que está ouvindo o vídeo, você pode tentar testar e comprovar que se eu tenho uma determinada sequência 0, 1, 2, 3, por exemplo, ele pode ser representado por essa expressão. Algumas transformações que se fazem nos sinais. Por exemplo, se você tem uma determinada sequência xn e quer que ela atrase de um determinado fator k, então você vai construir uma nova sequência a partir da sequência xn, colocando onde tem n, vai colocar n menos k. Então você está atrasando. Ou então você pode adiantar. Você pode colocar a nova sequência sendo x de n mais k. Então, sendo k positivo, ele vai ficar adiantado. Quer dizer, tudo que acontecer nesse sinal aqui está adiantado em relação a esse. Tudo que acontecer aqui nesse sinal aqui está atrasado em relação a esse. Rebatimento, que é chamado folder. Você pega uma determinada sequência e faz y de n igual a x de menos n. Multiplicação por um inteiro, k. É só você pegar aqui y de n igual a x de k vezes n. Adição seria, se você pega um determinado sinal x1 de n e x2 de n, você pode obter um outro sinal que é a soma dos dois. E a multiplicação, você tem para as duas sequências x1 de n e x2 de n, você pode ter uma terceira forma que é x1 de n multiplicado por x2 de n. Bom, vamos falar agora de sinais digitais. Um sinal discreto no tempo pode também sofrer uma discretização no valor da amplitude. Essa discretização é chamada de quantização. Então, um sinal é quantizado, isto é, sofre um processo de quantização em sua amplitude, transformando-se em um sinal digital através de uma conversão analógica digital. Então, o conversão analógico digital converte o sinal analógico em sinal digital. Vamos ver como é que ele fica aqui. Observe o seguinte, você coloca um valor, isso é um sistema de bloco de
mais simples, de um conversor analógico digital bem simples. Então você coloca um valor analógico, coloca um comparador. Esse comparador ele vai ter uma saída sim ou não, 1 ou 0. Então se ele for 1, ele vai incrementar a unidade de controle, né? Então ele vai permitir a passagem do relógio para um contador. Então se ele for 1, esse contador continua contando e vai aumentando esse valor. Esse valor é convertido novamente em analógico e é comparado com esse valor. Então esse contador só para de contar no momento em que esse valor analógico aqui, que já veio convertido do valor digital dele, foi igual ao valor analógico de entrada. Então esse aqui é um conversor analógico digital. Então observe o seguinte, que esse contador aqui ele só admite determinados níveis. Ele trabalha com 0, 1, 2, 3, etc. Então isso é a quantização do valor analógico de entrada. Então como é que fica aqui? Você entrou com o sinal analógico, o sinal analógico ele pode ser contínuo ou então discreto. O sinal discreto ele pode ser quantizado, né? Passa pelo quantizador, né? Depois do quantizador ele passa pelo conversor analógico digital e finalmente vira o sinal, se transforma no sinal digital. Qual é o primeiro passo para a obtenção do sinal digital? Discretizar o sinal, discretizar no tempo. Segundo passo, quantizar, discretização na amplitude. Terceiro passo, converter para a representação digital. A quantização estabelece níveis para o valor ser amostrado. Então, na saída do quantizador, o sinal só pode existir para um dos níveis permitido pelo quantizador. Então, por exemplo, se o nível que ele permitir for de 3 em 3, por exemplo, então se você colocar 3,5, ele não vai sair 3,5, ele vai sair 3. Se colocar 4,3 de 3 em 3, se você colocar 5,9, vai sair 6. Então, esses níveis dependem do número de bits do conversor AD. Então, o número de níveis é dado por R é igual a dividido por 2 elevado a N, que é o número de bits, menos 1. Bom, então aqui está o efeito da quantização do sinal. Observe o seguinte, eu tenho um sinal contínuo aqui e eu estou quantizando na amplitude. Então, isso aqui ele está quantizado de 3 em 3. Então, ele só pegou esse valor 3, depois pegou o valor 6, depois pegou o valor 9, voltou para o valor 6, o 3, o 0 e etc. Então, ele só mostra esses valores já quantizados. Bom, pessoal, então é isso aí. Nessa nossa terceira aula, eu espero ter contribuído com o conhecimento nessa área de controle digital. E nos veremos nas próximas aulas. Muito obrigado.